Como se comportar numa entrevista de emprego? Como é que você fala, o que você deve fazer, como agir? Sidney Oliveira é um especialista no assunto. Muito obrigada por ter vindo. É sempre um prazer recebê-lo. Obrigado. Ele já veio aqui falar sobre as gerações. Ele tem nos ensinado bastante, é consultor, autor e palestrante. Desenvolveu soluções em programas educacionais e comportamento para mais de 35 mil profissionais em empresas grandes, como a Vale do Rio Doce, a Petrobras, a Gerdau, a TAM, né? Dentre outras, tá? Ele é autor de vários livros. Geração Y é um deles, que eu já falei para você. E, gente, ele tem muito mais para compartilhar com a gente. E é realmente uma alegria te receber. Obrigado, Como Cláudia. é que a gente deve se comportar numa entrevista de emprego? Cláudia, você sabe que quando a gente falou sobre entrevista de emprego, eu falei assim, poxa, o que é uma entrevista de emprego? E, para falar a verdade, a pessoa que está se candidatando à entrevista de emprego, ele tem que lembrar que a entrevista é um processo de validação. Na realidade, o entrevistador quer validar alguma recomendação que ele recebeu. Eventualmente, ele recebeu um currículo, eventualmente, ele recebeu a indicação de um amigo e a pessoa vai para a entrevista para ser validada. Então, a palavra de ordem é coerência. A pessoa tem que ir para a entrevista pensando realmente em ser coerente com o que foi oferecido. Então, por exemplo, a pessoa diz, olha, eu falo inglês. Espere que na entrevista alguém pode testá-lo no inglês. Então não adianta ele tentar maquiar demais, tentar ser falso na entrevista, porque o entrevistador está buscando justamente isso, a coerência do que ele recebeu anteriormente. Entendeu? Então, maquiar currículo nunca, né? Aliás, isso é até crime. É crime, mas a gente vê que as pessoas tentam deixar mais dourado, tentam colocar uma moldura bacana. Às vezes as pessoas não percebem algumas falhas que acontecem no próprio currículo. Uma das coisas mais comuns nesse tempo de internet é a pessoa não adotar um e-mail mais profissional. Então tem aqueles e-mails da época de adolescência, sabe? Gatinha manhosa, bad boy, alguma coisa. E a pessoa coloca isso achando que está legal. E, eventualmente, ele está concorrendo a uma entrevista que é um cargo bacana, um cargo bastante interessante. Ele quer mostrar seriedade. Então, primeira dica, cuidado com aquilo que você adotava na adolescência, era bastante legal na adolescência, mas agora já não cabe mais. Então, o jovem, principalmente, que é o candidato de primeira viagem numa entrevista, ele tem que ficar atento ao que ele coloca. Então, faça um novo e-mail, faça um e-mail um pouquinho mais coerente com o teu nome. Até porque a gente pode ter vários e-mails, né? Você pode ter um fazer e-mail para falar com seus amigos, Sim. né? Mas você tem que ter um e-mail profissional. Até bom Tem que algumas você tenha dicas que a separado, gente depois faz você não se perde. na entrevista também, que essas já são bastante conhecidas, mas assim, como é um processo de conquista, então o candidato ele precisa realmente mostrar um pouco de zelo e respeito com quem está entrevistando. Então algumas coisas são conhecidas como uma roupinha mais adequada, não necessariamente aquela roupa de festa, mas sim uma roupa que demonstre o seu cuidado e respeito com quem está entrevistando. Um corte no cabelo, uma maquiagem. Agora, cuidado com aqueles movimentos de assim, vou usar uma roupa, as meninas, uma roupa mais decotada, os rapazes querem às vezes usar aquela camiseta que mostra bíceps e quer mostrar que é sarado. Então, não é necessário isso numa entrevista. A pessoa que está entrevistando vai estar olhando muito mais o conjunto e o discurso que ele tem. A pessoa mostra um discurso muito tímido, mas quer mostrar que ela é super extrovertida. Então, não seja incoerente nesse processo. Uma outra dica que eu costumo apresentar para quem faz uma entrevista de emprego é, principalmente, estude a empresa que ele vai ser entrevistado, a empresa que ele está querendo conquistar. E tenha segurança de que o entrevistador já estudou ele previamente. Nos tempos atuais que a gente tem as redes sociais, não é muito mais incomum o entrevistador, antes de fazer uma entrevista, estudar o candidato, não apenas o currículo, mas estudar também ele nas redes sociais, como é que ele está nas redes sociais, Então, nas redes ele sociais, posta. a gente precisa ter um cuidado constante, não é? A sua vida digital, ela é
pública. Então, a pessoa tem que ter um cuidado com aquilo que está postando. Quer dizer, eventualmente, a pessoa vai para uma entrevista de emprego numa empresa, só que é uma empresa, muitas vezes, prestadora de serviço, e ele já postou verdades absolutas, aqueles xingamentos, e dizendo que a empresa não tem um produto bacana. Ou, sei lá, ele coloca esse tipo de postura com relação à empresa e depois vai pedir emprego. Não tenha dúvida que isso vai interferir e a pessoa, provavelmente, o entrevistador, se tiver muito interesse no candidato, o entrevistador até vai questionar sobre isso. Então, fique atento à tua vida digital, à sua forma de se apresentar digital, porque ele também vai estar presente na entrevista. Mesmo que não faça parte da entrevista ou não seja uma concorrência para um cargo, um emprego ligado à área digital, não tenha dúvida, o entrevistador está olhando, sim, toda a tua obra. Então, ele vai olhar o conjunto da obra. E tem a máxima de toda entrevista, que é a máxima da primeira impressão. O candidato tem que saber, e essa frase é uma frase bastante conhecida, mas que ele não vai ter, talvez, uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, ele tem que ter um cuidado e lembrar que tudo que ele fizer antes, todo estudo, toda preparação, vai ajudar ele a ter tranquilidade na hora. Ele vai ter tranquilidade para se posicionar perante o entrevistador, a pessoa que está aberta para ser conquistada. Perfeito. Esse é o processo. Uma pessoa que já entrou na Justiça, já recorreu ao Ministério do Trabalho, ela deve comentar isso numa entrevista de emprego? Depende do que foi o objeto desse pleito, dessa reclamação. Pode ser um agravante para se conseguir um emprego? Dependendo do que for, sim. Depende do que saiu desse processo. Aquela pessoa que entrou no processo buscando o seu direito, que ela tem toda a condição e necessidade de fazer isso, muitas vezes ela pode ser interpelada por quem está contratando. A pessoa que está contratando pode fazer algum julgamento disso. Então, um dos caminhos, dependendo do que for o pleito, tem pleitos importantes, por exemplo, um caso de assédio moral, qualquer que seja, a pessoa entrou na justiça. É importante ela comentar isso no decorrer da entrevista, comentando o que foi esse processo e qual foi o desdobramento. Quer dizer, ela buscou o interesse dela e também o interesse da empresa, porque esse processo, por exemplo, assédio moral que eu comentei, a empresa ou as empresas têm interesse de resolver isso internamente. Elas não querem que os seus funcionários tenham esse tipo de comportamento. Então, não é negativo num primeiro momento, depende do que é a questão. Mas eu acho sempre que a transparência e a verdade deve pautar dentro da entrevista. Isso é natural. Uma pessoa que já se aposentou, mas que quer uma recolocação. A gente até na semana passada mostrou que tem muitos na terceira idade começando um novo negócio, procurando um emprego. Como é que deve ser o comportamento dessa pessoa? Bom, ela já tem uma experiência, ela já tem aí uma carreira de vida que ela pode ajudar ela na tranquilidade durante a entrevista. Eu acho que a verdade é a mesma. Seja transparente, seja coerente, demonstre principalmente qual é a aspiração desse novo momento. A pessoa muitas vezes já fez um trabalho, se aposentou, imaginou que talvez fosse ficar feliz parado ou sem muita atividade e, de repente, ela descobre que quer trabalhar novamente. Acho que ela pode abrir o jogo e falar, olha, realmente eu estou num novo momento, é uma descoberta. Nós estamos, a gente falou de gerações em outras vezes, né? Nós estamos num momento que nós estamos descobrindo os efeitos da vida mais longa. Então, todo mundo, de alguma maneira, está se reposicionando. As pessoas da terceira idade, eu já não sei exatamente quando começa a terceira idade. Eu acho que vai ter quarta idade e quinta idade, né? Eu brinco muito que a juventude agora está indo até os 73 anos, porque Mick Jagger ainda está com 73. Então, a juventude foi estendida. Então, assim, coloque na entrevista justamente essas novas intenções, o posicionamento. E, principalmente, quem já tem um pouco mais de idade, ele já conhece bastante das limitações dele. Então, ele pode ampliar e já falar, olha, eu tenho algumas limitações, quero resolver essas limitações, quero crescer nessas limitações, ou estou num novo momento descobrindo como superar essas limitações, porque ele já conhece, então ele pode usar a favor dele, e a gente tem visto isso muito no mercado, pessoas com mais idade, não diria só a terceira idade, mas o mercado já está absorvendo mais esse legado de pessoas muito experientes, acima de 60 anos, de 70 anos, trabalhando bem. Eles estão trabalhando porque eles já vêm com toda a experiência deles. E quem não vem com experiência, mas que descobre que está no momento de trabalhar,
que os filhos já cresceram, que pode, sim, ter uma contribuição incrível em vários lugares, em várias empresas e estabelecimentos. O que deve falar? Porque não tem essa bagagem, porque não tem essa experiência. Aí que tá, mas será que ela não tem essa experiência? Tem Muitas experiência vezes de vida, né? eu fico pensando nas donas de casa. É isso que eu penso. Eu fico pensando na dona de casa. A dona de casa que muitas vezes dedicou uma boa parte da vida dela a cuidar dos filhos, a dar uma infraestrutura em casa. E aí ela decide vou entrar no mercado, porque na verdade é como se fosse o primeiro emprego dela. Isso acontece bastante no Brasil. Essa pessoa tem muita experiência. Com certeza. E ela tem uma experiência que ela adquiriu, eu diria assim, quase que por osmose. A experiência profissional das pessoas com quem ela lidou sendo consumidora e a experiência principalmente do companheiro dela, que ela viu ele trabalhando, viu ele indo, voltando, as agruras do trabalho, os desabafos que ele fez, que ela recebeu. Então, ela tem uma experiência. Ela precisa acreditar nessa experiência. Um caminho para pessoas que nunca tiveram esse posicionamento de trabalho seria, eventualmente, arrumar um curso técnico, se colocar num curso técnico mesmo, onde ela tem proximidade com outros profissionais, eventualmente pessoas na mesma condição que ela, e esse curso técnico vai dar um pouco mais de segurança para essa pessoa desenvolver uma nova tarefa. Eu vejo muitas donas de casa descobrindo justamente isso. Os filhos já estão com 21, 25 anos de idade, quer dizer, perdeu um pouco do sentido, porque o filho tem autonomia, e assim, e agora, o que eu faço? E aí a gente vê o que tem acontecido. Nas faculdades, muitas donas de casa voltando a estudar, e é ótimo isso, nós temos aí um contingente grande, e eu acho que elas têm que tentar, se elas podem arriscar uma faculdade, entre na faculdade. Poxa, está aberto para todo mundo mesmo. Então, acho que... E a gente vai viver por muito tempo, vai dar tempo de tudo que você está sonhando aí. Vai dar tempo disso mesmo, e a gente está vivo, tem mais é que sonhar. Uma outra pergunta. Numa entrevista de emprego, a gente deve falar sobre salário? Não necessariamente no primeiro momento. É um processo de conquista. Então, a pessoa está naquele momento se apresentando, ela pode fazer perguntas sobre a empresa. E em algum momento dos questionamentos que a pessoa está fazendo para o entrevistador, ele pode, sim, elegantemente fazer a pergunta: olha, temos alguma expectativa de salário? Porque isso muitas vezes está implícito e ele pode externar isso, mas isso no decorrer do bate-papo e não ser o primeiro assunto. Porque, às vezes, a pessoa chega, bom, quanto que eu vou ganhar aqui? E, eventualmente, não é a expectativa dele e ele vai caminhar a entrevista toda com aquela expectativa de salário. Então, salário é uma parte importante? Mas deixe mais ao final, se for o caso, ou para um segundo momento. Porque no primeiro momento da entrevista é o momento da conquista. Então, você está conquistando o entrevistador, a empresa, e é importante ele te conhecer. Mesmo que não seja para aquela posição, se você causa uma boa impressão na primeira entrevista, se você consegue causar uma primeira impressão, e vamos supor, você fez a entrevista, no final o salário não está perto da sua expectativa, ou é muito aquém, não tem problema. Essa entrevista, se foi marcante, esse entrevistador vai lembrar de você para uma outra oportunidade. Então, invista na sua apresentação. Depois, o salário resolve. E quando a pessoa pergunta sobre o salário, o entrevistador responde assim: quanto você pretende ganhar? Isso é uma jogada. Qual é a resposta ideal? Fale a verdade. Quanto que é a sua expectativa? Olha, a minha expectativa é de tanto. Eu acho que não tem nenhum problema de falar. O entrevistador pode anotar e falar: bom, ele tem uma expectativa muito maior ou muito menor. Está ótimo. O entrevistador vai usar isso como moeda de negociação. Se o entrevistador está com um valor bem maior do que a expectativa, ele vai julgar isso e vai somar. Fala, bom, se me interessou todo o conjunto da entrevista, o profissional é interessante, ele está com uma expectativa menor, eu tenho como trazê-lo realmente. Se a expectativa do profissional é muito maior, o entrevistador pode conduzir a entrevista para uma outra possibilidade. Você já avisa o entrevistador: olha, eu estou com uma expectativa de 1.000 e o entrevistador está com uma oferta de 500. O entrevistador, na hora que você externa isso aí, ele já joga assim: bom, não é para essa posição, mas eu já tenho várias outras. Então, o entrevistador sempre tem outras posições. Se causou uma boa impressão, é válido responder abertamente mesmo. Perfeito. Tá bom? Mais alguma consideração, Sidney? Não, olha, gente, seja muito verdadeiro nas entrevistas, cuidado com o currículo e, principalmente, a tua primeira impressão é uma conquista. Então, você, no primeiro momento que você tiver, lembre-se que você está conquistando a empresa. Então, estude ela antes. A internet está aí para isso, né? Estude bastante e vá
tranquilo para entrevista. A linguagem corporal afeta, assim, olhar para o lado, não olhar olho no olho, cruzar braço? Olha, olhar no olho é a coisa mais impressionante que tem, porque é o primeiro contato com a pessoa. Então, olhe no olho da pessoa e cuidado, assim, estou aqui para uma entrevista. Claro que isso vai estar dizendo alguma coisa. A pessoa, numa postura mais retraída, ela está segurando alguma coisa. Então, o entrevistador vai fazer as leituras que o não verbal vai trazer para ele. Então, é claro, lembre-se disso. Uma dica importante, ensaie antes. Se você vai fazer uma entrevista, pegue um amigo, uma amiga, alguém da tua confiança, ensaie a entrevista antes. Isso é muito legal. Faz um ensaio e fala à pessoa, olha, faz de conta que você vai me conquistar. E faz as perguntas, ensaie antes, que isso aí ajuda muito mesmo. Gostei da dica. Pega um amigo para você treinar aí a entrevista de emprego e boa sorte. E se você nunca trabalhou, que tenha sido também uma força extra para você pensar e repensar nos seus sonhos e correr atrás daquilo que você realmente está buscando para a tua vida. E se você já trabalhou e percebeu que não dá certo ficar em casa, está na hora também de sonhar com essa volta, com esse retorno. E eu estou aqui torcendo por você. Sidney Oliveira é consultora, autora e palestrante, está no site www.sidneyoliveira.com.br. O e-mail é sidney@canto.com.br e no Twitter, Sidney Oliveira, tudo juntinho. Tudo juntinho. Você fala com ele rapidinho e fácil. Tá bom. Claro. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado de novo aqui. Pode voltar mais vezes, que assunto eu sei que você tem um monte para trazer. Sempre que você quiser, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Sidney.